Um outro ponto também que a gente pode comentar aqui, que gera dúvida às vezes, são as resinas, né? Como que a gente deve usar, quando a gente deve usar, porque resina é uma coisa mais restrita, né? A gente não vê o pessoal usando abertamente aí para tratar dislipidemia. Como que a gente vai indicar? Então, só lembrando, né, brevemente, o mecanismo de ação das resinas, quando o nosso alimento, então, chega, né, no intestino para ser absorvido, ele deve ser quebrado em micelas, né, e para facilitar, então, essa absorção. E o que acontece é que as resinas, elas impedem a emulsificação, então, dessa gordura. Então, veja, se eu tiver partículas maiores, né, de gordura, eu vou ter menos absorção. Então, a princípio, é uma medicação mais de ação local mesmo, ali Entre aspas, intestinal. tipo, desabsortiva ali. Desabsortiva, porém com um potencial não tão grande também de redução de LDL, algo ao redor ali de 15% a 20% no máximo, ao redor de 15%. E isso traduz, então, por esse efeito mais local da resina, isso traduz em um benefício, principalmente em quem? Naqueles grupos em que a gente precisa tratar, mas ainda, por exemplo, não tem a aprovação para introduzir, né, com tranquilidade, que são as crianças e que são as gestantes, né? A gente sabe que mesmo nesse grupo de pessoas, nas crianças e nas gestantes, ainda seja uma medicação que muito tem que ser pesado, né, o risco-benefício de introduzir essa terapia, então realmente pesando o risco-benefício, mas que de maneira geral é uma medicação mais tolerada, né, e menos prejudicial em relação às estatinas, que podem ser usadas só a partir de 8 anos de idade, ou no caso das gestantes, que tem seu uso proscrito, né? Perfeito. Eu vou acrescentar agora só um outro ponto, assim, o nosso foco maior é o LDL, mas em relação ao triglicerídeo, a gente também é um marcador de risco muito ingrato, né? Porque a gente vê muitos pacientes que têm síndrome metabólica, hipertrigliceridemia, mas o fato da gente tratar essa hipertrigliceridemia não acaba reduzindo o desfecho, né? A gente vê muita gente prescrevendo fibrato, achando que vai melhorar um desfecho, e no máximo o que vai estar evitando é uma pancreatite. Perfeito. E o que a gente tem de evidência para fibrato, né? Que a gente tem alguns estudos com ômega 3, né? O pessoal adora, das farmácias ali, compra muito ômega 3. Bom, então a questão é a seguinte: hipertrigliceridemia, hipertri, carinhosamente, é para ser tratado acima de 500 com fibrato para evitar pancreatite. A princípio, o uso do fibrato hoje tem se discutido se vai parar por aí. E, de fato, esse é um assunto bem discutido nos congressos e na literatura mais recente. Agora, vem ganhando espaço a utilização do icosapentil, que é o Vascepa, né? Que através do estudo que nós conhecemos bem, que é o estudo REDUCIT. Então, quer dizer, a utilização de um ômega 3 foi capaz de reduzir desfecho cardiovascular, independente da sua ação nos níveis de triglicérides. Então, de maneira independente, ele foi associado à redução de desfecho cardiovascular. Elaine, então, eu vejo aqueles pacientes, todo mundo chegando com ômega 3 da farmácia na receita porque faz bem para o cérebro, para o triglicérides ou para não sei o quê. Então, a questão em relação à dislipidemia é o seguinte: até a diretriz mais recente, né, que a gente tem, que é a de 2017, com atualização de 2019. Provavelmente ela vai ser reformulada agora nesse ano. O que a gente tem até o momento? Vejam só, pessoal, para indivíduos de alto e muito alto risco cardiovascular, então não é para aquele paciente de baixo e intermediário risco, para pacientes de alto e muito alto risco cardiovascular, que tem um triglicérides entre 200 e 500. Acima de 500 a gente já viu que é para prescrever. Já tem indicação. Entre 200 e 500. O que é para dar para esse paciente com triglicérides entre 200 e 500 de alto e muito alto risco cardiovascular? Estatinas. Perfeito. Tá bom? Porque a gente sabe que o nosso objetivo será redução de desfecho cardiovascular. Tudo bem, o paciente volta, na próxima consulta ele ali atingiu o valor de LDL que a gente quer, só que ele mantém o triglicérides entre 200 e 500. Pela nossa última diretriz ainda, nesse caso você pode fazer associação com o fibrato, tá? Só que, diante desses novos resultados do estudo Improve-It, muito se tem discutido a respeito da utilização do icosapentil, que não é qualquer tipo de ômega 3.
Então, o icosapentil é um tipo de EPA. Então, vocês podem observar, né? Num comprimidinho de 1.000 miligramas de um ômega 3, você vai observar lá X miligramas de EPA. E existe aqui no Brasil, se eu não me engano, uma marca só que possui essa quantidade de icosapentil, tá? Que é o Vascepa fora daqui. Então, esse medicamento, em quem ele é indicado? Então, para quem está indicado o ômega 3 na dislipidemia? Para aquele paciente que tem o triglicérides entre 200 e 500, já está em uso de estatina, já está em uso de fibrato e ainda assim mantém hipertrigliceridemia. Aí, esse paciente tem indicação da gente introduzir o ômega 3, que no caso não é qualquer ômega 3, é o icosapentil. E mesmo assim, a gente estava comentando assim que também, mesmo depois do Reduce It, não é a melhor evidência que a gente tem, né? O Vascepa, né? No caso, porque tem estudos que têm resultados neutros também. E aí ficou até a discussão do Reduce It, a questão do grupo placebo, que se eu não me engano usou óleo de coco, não? Perfeito. Óleo de coco, é isso? É algum óleo, tipo de óleo mineral. Um óleo mineral que acabou aumentando o LDL. Então não era tão placebo assim. Exato. Às vezes era mais maléfico ficar no grupo placebo do que o grupo com o intervenção, né? Perfeito. Então, o que se sabe até agora é que não é ômega 3 para dislipidemia, é realmente uma terapia que afunila depois que você já trabalhou com estatina e depois que você já trabalhou com fibrato. Perfeito. Em indivíduos de alto e muito alto risco cardiovascular. Não dá pra gente generalizar, né? Não é pra dar ômega 3 pra todo mundo. Até porque o daqui não é o que foi testado exatamente lá, né? Não é. E é caro pra importar, eu acho, né? Deve ser Mesmo aqui no país é algo ao redor de 150, 200 reais, se for pra tomar de 2 a 4 gramas, como é pra ser tomado. Perfeito. Então, dá pra dar uma segurada aí, fazer o feijão com arroz muito bem feito, né? Então, mudança de estilo de vida, estatina, tratar os triglicerídeos se tiver, né? Tem algumas linhas que pensam em dar fenofibrato, dizem que o fenofibrato performa melhor do que os demais, mas ainda assim, nada que a gente tenha de grande evidência para redução de morte cardiovascular com fibratos, né? E a grande terapia mesmo para triglicérides é, como você bem disse, que é mudança de estilo de vida. Ainda mais se for diabético, né? Controlar o diabetes, deixar de beber, né? E isso, fazer atividade física, tudo isso tem impacto direto em reduzir triglicérides. Eu tava comentando aqui, eu acho que eu não cheguei a comentar, mas eu peguei um caso recentemente no consultório também, com mais ou menos 5.000 ou 6.000 de triglicerídeos, né? E aí era um exame, tipo, eu atendi ela assim, em novembro, o exame era de março. Eu já tava falando, meu Deus, vontade até de já pedir pra repetir um agora. E no fim, foi quando eu acabei até procurando o pessoal do Lípides pra ver se tinha niacina disponível. A gente pode comentar depois sobre isso, mas não tem, né? Então, basicamente o que dava pra gente fazer era ômega 3, fibrato, estatina, controla, insulinizer a paciente e ela volta depois de alguns dias aí com 200 e pouco de triglicerídeo. E uma dieta sem gordura, né? Perfeito. Que isso é o álcool fundamental. Também cortado. Então, de 5, 6 mil para 200 ali, só com o que a gente tem à disposição, já deu certo até. Então, sem precisar fazer muitas mandracarias também. Então, dá pra gente chegar nesses valores aí, tá? Perfeito.